Então, mas de repente é isso, né? Levando para o lado da compreensão, segundo aquilo que nosso Senhor também falou, né, através de suas palavras ali no versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho de João, quando falando sobre ali aquela situação na qual ele se encontrava, né, quando depois de curar o paralítico do tanque de Betesda ali, meio que contendendo em meia palavras com os religiosos da época, né? Crentes na ideia de que, como imitadores de Deus, deveriam sim ser tanto rígidos quanto os cuidados, segundo a ordenança ali dada a Moisés durante os censos ali no Sinai, como foi lido ali no capítulo se não me engano, capítulo 23 do livro de Levítico, quando falamos sobre as festividades, né? Crente nesse sentido ali também contendiam, né? E o que mais nos intriga, mas é o fato da, da falta de entendimento que havia, né, em meio aos religiosos daquela época, né? De repente eles contendiam por conta de uma atitude nobre, né? Uma atitude humana, né? A palavra diz que aquele homem estava 38 anos naquele estado deplorável, né? Estado de penúria, de dor, né? Da alma, né? De necessidade, né? Que muitas eram as humilhações por conta quando toda vida que intentava ir de encontro ao seu milagre sempre passavam na sua frente quando ali as águas agitadas, o anjo passando por ali abençoava aquele que primeiro se achegasse, né? Então imagina só o tamanho da frustração que não era a vida desse homem, né? Sempre vendo a mesma cena se repetir, né? Mas o que chama a atenção é aquilo que a palavra revela no versículo 14, quando diz, acompanhe comigo: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Mas o que seria isso, amados? O sentido das palavras de nosso Senhor, né, com relação ao cuidado que aquele homem deveria ter depois de um tudo, né, que havia acontecido. Diz a palavra do Evangelho que nosso Senhor ele adverter aquele homem para que ele não viesse a pecar. Mas de repente parando para pensar, mas qual era o pecado daquele homem, né? Vamos pensar aqui, mas é exatamente isso. É aquilo que eu tenho falado desde o princípio, essa ideia que o mundo faz sobre esse sentido, né, no qual leva as pessoas a relaxarem, né, a achar que de repente aquilo que não é produtivo, aquilo que não é proveitoso, talvez seja algo de virtuoso. Olha só a ideia do costume, né, segundo a lei de Moisés, que no dia de sábado se descansasse, né? Deus, ele é um ser supremo. Deus, no ato da obra, né, da criação, ele diz a palavra que lá em Gênesis que em 6 dias ele fez os céus e a terra e todos os seus exércitos, e no sétimo dia ele santificou e descansou de sua obra. Mas não quer dizer que se encaixe dentro do contexto da temporalidade humana. E o homem jamais ele poderá vir se comparar com a pessoa de Deus. Ou seja, o que eu entendo é que quando o livro de Gênesis fala sobre aqueles 6 primeiros dias e o sétimo dia como dia separado para o descanso do descanso da obra né, da mão do Criador, eu entendo que é dentro de um percurso de toda uma eternidade. E é nesse sentido que também me leva a crer que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras, quando ele diz e afirma: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo ele esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás. Mas eu garanto a vocês que se hoje sua voz se manifestasse no nosso meio, seria no mesmo sentido. Ou seja, porque é algo fora da temporalidade humana, né? A palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como que 1000 anos, né, dentro da cronologia humana, é como o dia de ontem para o Senhor. Ou seja,
Deus, ele não está dentro do, ele não corresponde, sabe, dentro as regras, a lei da temporal, da temporalidade humana, né? Ele não está inserido dentro do sistema cronos, né, cronológico, né, humano. O tempo de Deus é um tempo diferente. Não sei se a palavra certa é kairos, né, como chamam, né, dentro de uma explicação dentro das lições, se eu não me engano, é gregas, né, da interpretação grega da coisa. Fala sobre esses dois tipos de temporalidade, o Cronos e o Kairos, né? O Kairos, se eu não me engano. Não sei, eu não sou estudado, mas eu já ouvi falar algo sobre isso. Se for algo do meu engano, os irmãos me desculpem. Desculpe a minha ignorância, amém? Mas, ou seja, o versículo 17 ele fala algo sobre uma verdade espiritual. Verdade essa que somente nosso Senhor Jesus Cristo compreendia ali naquele momento, daquele atrito, né, da comparação de ideias, né. Então, de repente, os judeus da época, os religiosos, eles acreditavam estar imitando, como imitadores de Deus, fazendo aquilo que Deus talvez de alguma forma viera a se agradar. Inútil, mas o homem ele jamais será como Deus. O homem não pode se comparar como Deus. Como eu disse, as palavras lá de Gênesis estão inseridas dentro de um sentido de uma eternidade. Ou seja, talvez as palavras que foram escritas em Gênesis há milhares de anos atrás, alguns mil anos atrás, não sei se há 2, 4 ou 6 mil anos atrás, elas correspondem a uma extensão maior do que aquilo que nós vivemos hoje. O que eu estou querendo dizer que talvez para Deus hoje eu tivesse talvez no princípio, como ali no princípio da primeira manhã do primeiro dia, ali durante o ato da palavra haja luz, né? Talvez nós estejamos dentro daquele período da escuridade, né? Da obscuridade de tudo, a ponto de que Deus talvez venha dizer o haja do primeiro dia, né? Dentro do sentido da temporalidade de Deus. Entende, amados? Então, Jesus Cristo diz àquele homem: eis que já são, não pequeis mais, para que não suceda que te aconteça algo de pior. Ou seja, qual era o pecado daquele homem? Aquele homem ele estava cego dentro do entendimento do costume. Nem ele mesmo acreditava que ele seria capaz de pegar sua cama e andar, tão somente porque a questão do sábado envolvia esse tipo de cobrança de que ninguém estava como que permitido assim tomar uma atitude a qual nosso Senhor, por meio da sua poderosa palavra, veio a incitar o homem a tomar coragem também assim o fazer. Em advertência, a fim de que houvesse a quebra, né, dentro desse sentido, né, dessa sedução, da ideia dessa sedução, dessa mentira, né, que era aquele conceito, aquela doutrina falha, né, para dentro do contexto da vida daquele homem, no sentido de algo que pudesse vir trazer proveito, né? Porquanto sua vida estava travada, né? Ele estava ali paralisado na sua vida, né? Em todos os sentidos, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual e da alma, né? Como eu falei sobre aquela questão da patologia, né? Aquilo que começou no físico, né? Partiu para dentro da situação da alma e também lhe deixava como que debilitado de todas as formas e em todos os sentidos. Amém? Amém. Então você me pergunta, então de repente não há contradição quanto às palavras de nosso Senhor, quando afirmando juntamente com o Pai está fazendo a obra do Pai no sentido de um trabalho até aquele momento. Isso com relação à palavra do Gênesis, de não há contradição. Primeiro porque a lei, aquela palavra que fora vista agora há pouco em Levítico, quando falava sobre as festas, as festividades, primeiramente porque de alguma forma nunca e de alguma forma aquela palavra veio a ser algo no sentido de que talvez
praticando, né? Ou seja, obedecendo cada um daqueles preceitos ali, talvez o homem pudesse vir se igualar à pessoa de Deus. Não, aquela palavra nunca foi naquele sentido de fazer com que o homem viesse a imitando, talvez, a pessoa de Deus vinsse a chegar a uma unidade com Deus no sentido de uma aparência, né? De uma comparação como que é algo de aparente, né? Não. Então, somente por questões administrativas, né? Então, ali dias estabelecidos no qual haveriam serviços, né? E outros no qual haveria o descanso, né? Mas isso nada tem a ver com a capacidade de assemelhar-se a Deus, né? Entende? Pelo contrário, diz a palavra do Evangelho que o homem veio a comparar-se, né? Isso saiu da boca do próprio Deus, que o homem veio a comparar-se com, com o próprio Deus, quando ali, depois de ter comido do fruto, né, da árvore do conhecimento, né? Olha só o que diz no versículo 22 do capítulo 3, né? Diz algo vindo da boca do próprio Deus. Diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, olha só, fora nesse sentido que o Senhor disse haver alguma semelhança, né, com a pessoa dele, né, com relação ao homem, né? E adverte algo a mais, que reforça mais ainda aquilo que é o sentido da minha pregação, ou seja, de que para que o homem não tome a comer, não estenda a mão, ou seja, para que ele não venha obter sem esforço algum. Olha só como faz em relação àquela palavra lá de Paulo que diz: aquele que não trabalhar, que não come. Olha só a confirmação, Deus aqui também repetindo por meio das mesmas palavras, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Amém? Então você agora passa a compreender um pouco mais sobre o sentido da razão, né? Na qual leva o homem à aparência ou à diferença, né, com relação a Deus. Dando continuidade.